Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Garanto pra você que vai valer a pena. No vídeo de hoje a gente vai revezar nossos 3 times para a 16ª rodada. O principal, bons, baratos e valorização. Isso mesmo, 3 times numa tacada só. Vamos atualizar eles pra gente ir pra 16ª rodada aí pra tentar a mitada. Simbora pro vídeo lá então? Como vocês podem perceber aqui, gente, esse foi o nosso time, né? De acordo com o vídeo de segunda-feira, do início da semana, do time principal, né? O Galo vai poupar, parece que vai poupar, né? Mas quando começa com essa que parece, enfim, né? Tudo bem, ele tem jogo da Sul-Americana, tem tudo para poupar. Mas ninguém sabe ao certo como é que ele vai fazer, né? A última vez que ele fez isso contra o Fortaleza, empatou de 2-2, né? E foi com um time alternativo, ninguém sabia ao certo quem seria titular ou não, né? Então fico muito receio com os jogadores do Atlético, né? Então a gente vai fazer algumas alterações aqui, certo? Para mim é uma pena porque o Hever era provavelmente o melhor zagueiro para essa rodada, né? Vamos tirar aqui, mesmo o Casares sendo dúvida, eu vou tirar, gente. Não vou aguardar até amanhã não, sabe por quê? Porque o Otero, ele tá como provável, tá? E o Casares e o Otero praticamente jogam na mesma posição, tem características muito parecidas, chute de média e longa distância, bola parada, enfim, né? Jogadores que não marcam tanto assim, né? Então... vai que numa dessa aí ele bota o Casares e não joga com o Otero, que tava comprovável. Eu jogo com o Otero e o Casares estava na dúvida, não vai. Então não quero nem escalar ninguém do Atlético Mineiro nesse sentido aí. No meio de campo, pelo menos não esses dois, né? E o Atlético tá recheado de dúvidas aí. Vamos botar para jogar aí quem a gente sabe efetivamente que vai jogar, né? Vamos mudar o nosso esquema de 4-4-2 para 4-3-3, tá? E vamos mudar aqui, vamos botar o Alejandro, sabendo do risco, né, que se corre, né? De repente não joga ele, pode jogar o Pastor, né? Vai saber. Mas tudo bem, vamos botar o Alejandro, né? E o nosso outro atacante, vamos botar o Pedro Rocha, né? Por que a gente vai botar o Pedro Rocha? Porque se a gente vier aqui, ó, o Pedro Rocha, a média dele fora de casa é melhor do que em casa, tá? 4,58. Não tem pontuações muito expressivas, mas quando faz gol, gira ali na casa dos 10 pontos, tá? Mas aqui é o mais interessante para mim, tá? Os adversários do CSA, quando foram jogar lá em Alagoas, né? Na maioria das vezes fizeram mais de um gol, tá? O Fortaleza venceu, né? Lá em Alagoas, o CSA por 2-0, tá? Depois o Grêmio foi pro time reserva e empatou de 0-0. Eu vi esse jogo foi horrível, tá? Muito ruim de se assistir mesmo, tá? Nível técnico baixíssimo. Depois o Atlético Paranaense foi lá e meteu 4, tá? Contra o CSA em Alagoas lá. O Flamengo meteu 2. O Botafogo meteu 2. Então assim, nessa rodada eu acredito ali, ó, do meio, um Thiago Neves, quem sabe, ou na frente o Pedro Rocha, enfim, tem que ter alguém do Cruzeiro, porque a chance ali de sair um gol, eu acredito que é grande, tá? Ainda mais o Rogério que assumiu aí o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro com esse 2-0 em cima do Santos, que é líder da competição, né? Parece realmente que vai mudar, tá? Pra defesa aqui, gostaria muito de ir com o Dedé, tá? Mas eu vi umas notícias aí ontem que me deixaram um pouco preocupados, né? O Dedé saiu aos 7 minutos do segundo tempo contra o Santos, tá? E essa semana todinha ele não treinou com bola, ele treinou separado, ele e o Léo, só com o fisioterapeuta, com o médico, né? Então ele tá em fase de recuperação. Tem minhas dúvidas se ele vai pro jogo, entendeu? Então já uma rodada que tava parecendo tão fácil de escalar, né? Já tá se tornando meio difícil, porque tá pintando muita dúvida. As melhores opções são dúvidas, tá? Então, pensando nisso, eu vou optar então, né, não vou com o Dedé, gostaria muito de ir com o Dedé, ainda mais que ele tem a bola aérea ali, né, fazer um gol de cabeça seria muito bom, né? Eu vou com o Manuel, tá? Eu vou com o Manuel. Eu sei, falei no vídeo passado, que fora de casa preferia o Gil, né? Mas o Manuel tá mais regular, certo? E uma rodada que tá se mostrando tão difícil assim, não dá pra ficar apostando muito, tá? Então eu acredito que o Manuel, né, ele tem pontuações melhores do que o Gil, apesar que fora de casa o Manuel tá com uma média de 3,46, tá? Aqui, ó, em 2 jogos fora de casa ele negativou, certo? Em outros 3 ele pontuou bem, né? Inclusive um deles contra o Bahia na primeira rodada, fez 4 roubadas de bola perdendo o SG. Mas, né, o Avaí série média 3,87, né? Para zagueiros adversários, isso nos últimos 5 jogos. Vamos dar uma filtrada aqui, ó, pontuação média, e vamos melhorar esse filtro. Zagueiros nas últimas 3 rodadas.
Olha como eu falei do Dedé aqui, ó. Quem mais cede pontos para zagueiros fora de casa é o CSA. Entendeu? Então seria uma excelente opção o Dedé. Queria muito, muito ir com o Dedé, mas eu tô com essa preocupação aí que só hoje, a partir das 10 horas da manhã, que o Cruzeiro vai fazer um treino, enfim, só vai se saber mais ou menos se o Dedé vai jogar ou não hoje à tarde. Talvez ainda vai ser uma incógnita, né? Porque a verdade é se ele treinar com bola, fizer coletivo, por exemplo, hoje na parte da manhã, com certeza tem tudo para ele ir pro jogo, a não ser que ele sinta. Agora, se ele não fizer treino, daí já complica. Então, pode ser que a gente faça mudança aí no transcorrer aí lá no Instagram. É só dar uma olhadinha, tá? Mas eu prefiro ir com o Manuel, tá? Nos últimos 3 jogos, a média de pontos cedidas pelo Avaí, tá? Para zagueiros adversários foi de 4 pontos, certo? Mas como o Corinthians é a segunda melhor defesa da competição, né? É o time que menos sofreu gol até então. E o Avaí tá com uma dificuldade muito grande para marcar, é um dos piores ataques, né? Eu vou apostar aí no sistema defensivo do Corinthians. Aí quem sabe o Manuel sai com o SG, rouba uma bola ou outra aí e pontua bem pra gente. Tá certo? Aqui, pessoal, para capitão então, tá? Eu vou manter o Sacha, tá? Porque se a gente for verificar aqui, certo? As pontuações médias cedidas, né, nas últimas 3 rodadas, tá? O Fortaleza cedeu em média 4 pontos para atacantes adversários, enquanto que para meio-campistas, tá? Cedeu em média 2 pontos, né? Claro que o Carlos Sanches ali é uma excelente opção para capitão, né? Para mim são as melhores, são os jogadores do Santos essa rodada como capitão, né? Mas eu vou manter o Sacha, né? Pelos pontos que o Fortaleza vem cedendo para atacantes adversários, né? E porque o Sacha é o jogador mais avançado do Santos, né? E queira ou não queira, é o que tem mais oportunidades de marcar gols, certo? No mais, o nosso time aqui, gente, vai ficar pelas razões expostas anteriormente no outro vídeo, né? A gente vai manter o Thiago Volpe, né? Queira ou não queira, o São Paulo aí é a segunda melhor defesa da competição, só perde pro Corinthians. A gente vai jogar em São Januário, né? A equipe do Vasco da Gama em São Januário é uma equipe chata, ataca bastante, então acredito que o Thiago Volpe tem tudo para ser muito exigido aí, né? O Jorge, a gente tá escalando ele, né? Pela regularidade dele, caiu nas últimas 3 rodadas, mas mesmo assim ainda continua sendo um dos melhores laterais do Cartola. O confronto contra o Fortaleza favorece, né? O Santos dentro da Vila Belmiro é sempre muito ofensivo. O Jorge já tem 3 assistências na competição, certo? É um lateral que rouba a bola, né? 23 roubadas de bola, né? Ou seja, faz a parte defensiva muito bem também. E é o lateral com maior número de finalizações, né? Uma hora aí vai ter que emplacar um gol aí do Jorge, quem sabe nessa rodada, tá? Nosso outro lateral, apesar de ter apenas um jogo, né? A gente vai com o Daniel Alves, né? Por quê? Porque o Daniel Alves tá jogando no meio de campo, numa posição mais avançada, certo? Tem o bônus do SG, caso o São Paulo consiga manter o SG, né? O Daniel Alves já sai com 5 pontos de largada, certo? E o Daniel Alves aí na carreira dele toda aí, todos os times que ele passou aí, ele tem uma média aí de participação em gols a cada 3 gols dos seus times, a cada 3 jogos dos seus times aí, ele participa de jogada de gol em 1, né? Ou seja, com assistência ou com gol, enfim. Né? Então ele é um jogador muito participativo ofensivamente. E agora, como ele tá com essa nova função aí no São Paulo, ele tem tudo para ir bem, tá? O Manuel, vocês já sabem, eu já expus os motivos, né? Corinthians melhor defesa da competição, o Manuel tem mantido uma regularidade, Avaí com muita dificuldade, um dos piores ataques, né? Tem tudo aí para esse casamento dar certo, o Manuel pontuar bem. Né? Lucas Veríssimo, porque o confronto é o melhor da rodada, certo? O Lucas já tem 29 roubadas de bola na competição, um gol, é um zagueiro que se apresenta bem na área adversária. Quem sabe ele pode deixar um gol nessa rodada, né? Nosso meio de campo, a gente tá dobrando o Santos, né? Carlos Sanches, né? Já tem 5 gols na competição, 3 assistências, 14 roubadas de bola, né? Um jogador bem completo, pontua com scouts defensivos e ofensivos, e ainda de quebra ainda tem a bola parada, ainda é o cobrador oficial de pênalti do Santos, certo? Soteldo, por causa do confronto, né? Santos e Fortaleza, dentro da Vila Belmiro, como eu falei, o Santos sempre é muito ofensivo, né? Costuma vencer e vencer bem seus jogos. E aqui no Cartola o Soteldo está como meia, mas atua efetivamente como um atacante, aberto pela ponta esquerda ali no Santos, né? Já tem 3 gols na competição, 2 assistências. Quem sabe ele pode deixar o dele aí, dar uma assistência e pontuar bem aí contra o Fortaleza. Thiago Galhardo contra o Flamengo, porque é um dos melhores meias na competição, né? Tem pontuações expressivas, já tem 7 gols, 1 assistência. Tá como meia no Cartola aqui, mas no time do Ceará praticamente é um segundo atacante, joga bem próximo à área. Vai enfrentar a equipe do Flamengo, uma das melhores
da competição. Só que o Flamengo fora de casa não joga tão bem quanto joga no Maracanã. E o Flamengo vai poupar aí. O Jesus já falou que vai poupar aí no mínimo aí uns 5 jogadores para a Libertadores, jogo de volta da semana que vem, né? Então com isso o confronto equilibra bastante. O Ceará vai ter chance aí, com certeza, quem sabe aí de sair com a vitória ou pelo menos o Galhardo deixar um gol. Na frente, a gente vai com o Eduardo Sacha, como eu falei anteriormente, é o nosso capitão, é o jogador mais avançado do Santos, é o jogador que mais tem chance de fazer gols, né? Nesse jogo. Já tem 7 gols na competição, tá? É um jogador bem regular, certo? Então tem tudo para ir bem. O Alejandro aí, a gente tá mantendo ele porque o Galo parece que vai poupar, né? E com isso ele tá como titular. E o Alejandro é um bom atacante, já tem 2 gols na competição, uma assistência, apesar de que eu penso que de favorito o Galo nesse jogo, agora já ficou um pouco mais equilibrado. Claro que o Galo jogando em casa sempre é muito favorito, mas convenhamos, o time reserva do Galo não é tão forte quanto o time titular. Mas mesmo assim eu resolvi manter pelo menos um jogador do Galo, né? O Alejandro, porque no caso de vitória aí, tem tudo para ser ele que faça o gol e da vitória. E aqui o nosso último atacante é o Pedro Rocha, né? Devido ao confronto, vai enfrentar a equipe do CSA. CSA, que jogando em casa já sofreu muitos gols. Então eu optei em botar o Pedro Rocha, que já tem 2 gols na competição, 2 assistências, né? E tem chance aí de deixar um gol, quem sabe dar uma assistência aí no jogo contra o CSA. E o técnico, o Jorge Sampaoli, porque dentre todos os técnicos da rodada, é o que tem a maior chance de pontuar melhor com a média de seus atletas. Principalmente se o Santos conseguir manter o SG contra o Fortaleza, né? Então esse foi o nosso time principal. Pessoal, quem quiser mais opções por posição, um esclarecimento maior aí, né? Informações acerca de cada jogador, por que eu estou escalando, vai ter um cardzinho aqui, ó, um dos dois lados. Aqui em cima é só clicar ali, dar uma olhadinha ali no vídeo do nosso time principal. Lá a gente dá as razões da escalação, mostra os scouts dos atletas, quem cedeu mais pontos, quem não cedeu, média fora, média dentro, né? A gente consegue fazer uma análise melhor, certo? E lá também a gente dá outras opções para a escalação, tá certo, gente? Então, custando 146,47 cartoletas aí, esse é o nosso time principal do canal para a 16ª rodada. Pessoal, vamos lá para o nosso time de bons e baratos então, tá? Esse aqui é o nosso time do canal de bons e baratos, se tu diz mané, bebê, né? De bons e baratos. Como vocês podem perceber aí, essa foi a nossa escalação, né? Terça-feira do vídeo de bons e baratos. Mas vamos ter que fazer algumas alterações, né? O Vinícius aqui tá na dúvida, como eu falei, o Atlético e o Rodrigo Santana tá dando a entender que vai poupar, né? Só não sabe ao certo quem ele vai escalar, né? Por isso que eu tô evitando escalar jogadores do Galo. O confronto é bom, favorece? Mas tô evitando, tá? Então a gente vai tirar o Vinícius e vamos tirar o Léo Senna, que saiu entre os prováveis, tá? Vamos escalar pro meio de campo. Vou botar aqui pela média, tá? 2 jogadores. Nosso time de bons e baratos. O primeiro deles é o Henrique, tá? E vou dizer por quê. Primeiro que o Henrique vem mantendo uma boa média, tá? Nas últimas rodadas aí anda entregando 5, 6, 7 pontos só em roubada de bola. Já tem 28 roubadas de bola em 11 jogos, é quase 3 por jogo, tá? E como a especialidade do Henrique é roubada de bolas, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Estatísticas, vamos lá. Roubada de bola para meio-campistas nas últimas 3 rodadas, né? Para ficar mais fiel ao filtro. Vamos lá aqui, ó. Nos confrontos fora de casa. Quem mais cedeu roubada de bola para meio-campistas jogando em casa, tá? Foi o Grêmio. E depois em segundo o CSA, tá? Só que aqui no cômputo geral, se perceber aqui, ó, o Cruzeiro é o time que mais rouba a bola jogando fora de casa com meio-campistas, né? Então, por essa razão aí, eu vou escalar o Henrique, né? E também porque aqui eu tô fazendo daí uma dobradinha com o Pedro Rocha, né? Que já tá no nosso time principal, né? Quem sabe aí, a gente consegue aí, quem sabe, uma assistência e um gol aí, né? Mas eu tô escalando mais o Henrique mesmo por causa das roubadas de bola, né? E porque o Ceará realmente, nesse quesito aí, cede muitos pontos, tá? Nosso outro meio de campo aqui, tentando fazer também uma dobradinha, né? E aqui é time de bons baratos. O Pedrinho seria uma excelente opção, mas passa de 10 cartoletas. Então, geralmente a gente escala um time aqui com teto até 10 ou 11 cartoletas, tá? Tem o Soteldo, excelente opção, mas já tá no nosso time principal, então não quero ficar repetindo muito e quero fazer uma dobradinha aqui, tá? Eu vou botar o Matheus Vital, certo? O Matheus Vital é um jogador que dentro da competição não tem uma regularidade tão grande assim, certo? Mas o Matheus Vital tem uma coisa interessante. Se a gente vier aqui, ó, em atletas, tá? Pessoal, isso aqui é o Olheiro FC, tá? Quem quiser maiores informações é só ir lá, olheirofc.com.br,
tá? Uma excelente ferramenta para quem quer destrinchar aí os dados aí do Cartola, né? É muito mais apurado, né? Com excelentes filtros. Bom, tá aqui jogadores do Corinthians, meio-campistas. Aqui, ó, o Matheus Vital apareceu aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que interessante. Veja que a média do Matheus Vital dentro de casa é 2.3, mas fora é 6.43. Ou seja, ele tem um desempenho melhor, talvez pelo posicionamento, enfim, fora de casa. Veja as pontuações dele fora de casa. Ele tem pontuações interessantes. Tirando esse 0.5 aqui, ó, contra o Bahia, que eu acredito que ele entrou no final do segundo tempo, tá? Os demais jogos que ele saiu jogando, tá? Ele pontuou muito bem aqui, ó, principalmente quando dá assistência ou faz gol. E como o Avaí aí tá numa situação muito complicada, né? E o Corinthians está buscando aí o topo da tabela, tem tudo aí pro Matheus Vital ir bem aí nesse jogo, né? E com isso aí a gente tá fazendo também outra dobradinha, Matheus Vital e Everaldo, né? Eu gosto muito de fazer essas dobradinhas porque quando os confrontos favorecem, né? A chance de assistência e gol é muito grande, tá? E queira ou não queira, com todo respeito ao CSA, né? Mas o CSA tá numa posição muito delicada na tabela, né? É um time muito frágil, né? Assim como o Avaí, né? O Avaí não se encontrou, bateu recorde aí consecutivo sem número de vitórias, né? Então, você aposta no G4, nos times que estão no topo da tabela, ou aposta nos times que vão jogar contra o Lanterna, o Vice-Lanterna, os times que estão lá embaixo, tá? E é isso que a gente tá fazendo aqui no time de bons e baratos, certo? Então, vamos confirmar nossa escalação, vamos manter aí o Pedro Rocha como nosso capitão, porque como eu sempre falo, esse time de bons e baratos não importa a pontuação, esse time de bons e baratos ele é feito para dar alternativa para você pegar um outro jogador para encaixar no seu time principal, quando falta cartoletas, tá? Passou até um pouquinho aqui, ó, 101.16. Não gosto de passar de 100 cartoletas no time de bons e baratos. Mas tá feito aí, tá, gente? Não vou dar explicação de jogador por jogador, certo? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas todos os jogadores aqui, percebam, ó, não ultrapassam 10 cartoletas, a não ser o Pedro Rocha, aqui foi uma exceção, porque realmente a rodada tá muito difícil. Não gosto de escalar jogadores acima de 10, 11 cartoletas, né? Porque para mim não seria bons e baratos, então, certo? Mas quem quiser saber as razões da escalação de cada um, com mais dados, mais informação, é só clicar aqui no link em cima que vai ter um cardzinho do nosso vídeo aí do início da semana, tá certo? Aí lá eu digo as razões da escalação de cada jogador. Então tá aí, custando 101.16 cartoletas. Esse é o nosso time de bons e baratos para a 16ª rodada. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o nosso time de valorização do canal, né? Olha o Mané Cartola, para quem quiser acompanhar aí durante a rodada, tá? É um time que o objetivo não é pontuar, mas sim valorizar, certo? É um time que está na posição 612, se não me engano, do Nacional por patrimônio, tá? É entre os times mais ricos do Cartola. Vamos fazer aqui as substituições rapidamente, né? Vamos tirar aqui o Fábio Santos, né? Que já não está mais entre os prováveis. O Jonathan dos Santos é dúvida, né? Assim como o Casares. Só que como o mercado vai fechar amanhã às 9 da manhã e a gente não vai ter tempo hábil para ficar revisando times, né? Eu já vou deixar o time pronto aqui, não vou correr esse risco, né? Vou dormir com a minha consciência tranquila, tá? Vamos ver aqui a variação, a última. Aqui, ó. Para lateral, tá? A gente vai colocar o Marcinho. Foi muito mal na última rodada, certo? Tem uma média de 3.26, tá? Já tem uma assistência na competição e 9 roubadas de bola em 9 jogos. Não é muita coisa, tá? O Marcinho não vem fazendo um grande campeonato, mas a gente vai colocar ele, tá? Porque se a gente vier aqui no Olheiro FC, tá? E colocar aqui o Marcinho, a gente vai perceber o seguinte, que a média dele melhor, as médias dele são melhor fora de casa, tá? 4.66 do que em casa, 1.5. Só que ele precisa de menos 2.3 para começar a valorizar, ou seja, ele pode negativar 2 pontos, por exemplo, que mesmo assim ainda vai valorizar, tá? O confronto contra a Chapecoense favorece. Eu sei que a Chapecoense é meio fura-olho aí, né? Costuma tirar o SG dos seus adversários, ó. A maioria dos SG foram tirados, mas cede 4.19 em média para laterais adversários, tá? Então o Marcinho é nosso lateral, vai substituir. E o nosso outro lateral, tá? Eu pensei muito aqui, tá? Queria botar o René, né? Vai jogar fora de casa, né? Enfim... Mas como é para valorização, eu vou botar o Carlinhos. Por quê? Porque o Carlinhos está precisando em menos 2.4 para começar a valorizar. Certo? A média dele fora de casa não é muito boa, é 1.92? Não é muito bom. O confronto dele não favorece? Não favorece, é contra o Santos, tá? O Santos cede aí em média 2.22 apenas para laterais adversário. Só que o Carlinhos está precisando de menos 2.2 para começar a valorizar. Então a chance dele valorizar é enorme. Ele só não vai valorizar se for expulso, por exemplo. Mas mesmo perdendo SG, mesmo fazendo muitas faltas,
e negativando um pouquinho, ainda mesmo assim vai valorizar, tá? Por essas razões aqui a gente vai botar o Carlinhos, tá? Porque como eu falei, o time de valorização não pensa, tá? Em pontuar, mas sim valorizar. Perceba, ó, ele tá com 0 aqui, ó, na última rodada. Por quê? Porque ele não jogou. É porque essa aqui, ó, a 13ª, ele foi expulso. Daí, na 14ª cumpriu suspensão e na 15ª o treinador deu uma... botou ele na geladeira, né? Botou ele no banco, não botou ele pra jogar, tá? Então o nosso segundo lateral vai ser o Carlinhos, certo? E no nosso meio de campo, eu tava pensando, tá? E tem algumas boas opções aqui para valorização, certo? Mas a gente vai vir aqui no olheiro aqui, ó, para facilitar a nossa escolha e vamos botar meias e aqui é o mínimo para valorização, certo? Eu vou botar aqui, ó, o pessoal pode dizer, pô, Fabiano é maluco. Não, não é que eu sou maluco. Se eu fosse maluco, o time de valorização do canal não estaria na posição 600 aí aproximadamente do ranking nacional pro patrimônio, né? A gente vai escolher aqui o Gregory, tá? Por que o Gregory? O Gregory não tem grandes pontuações, não, porque ele é um jogador muito faltoso. Aqui, ó, já tem 3 cartões amarelos, 36 faltas cometidas. Só que em compensação ele tem 41 roubadas de bola. Ele é o maior ladrão de bolas do Cartola, em todas as posições, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Só que ele precisa fazer menos 2.1. Assim como o Carlinhos, tá? Ele só não vai valorizar se ele negativar. Porque do contrário, ele vai pontuar, tá? O Atlético cede pouco, em média 1.51 para meio campistas adversários, tá? Mas a nossa intenção aqui é valorizar nesse time, né? Vocês percebam aqui, ó, tirando a última contra o Palmeiras, as demais fora de casa, ele sempre com roubada de bola consegue ali te entregar 2, 3, 4 pontos. Quando ele rouba mais de 4, 5 bolas, ele faz uma pontuação boa, como foi o caso contra o São Paulo, tá? 8.7. É como eu falei, o problema dele são faltas e cartões. Veja bem, ó, contra o Bahia, 8ª rodada, cartão amarelo. Contra o São Paulo, 5ª rodada, cartão amarelo. Contra o Atlético Paranaense, 4ª rodada, cartão amarelo. Então é um jogador muito faltoso, né? E ganha muito cartão amarelo. Mas tá precisando de muito pouco para valorizar. Então vale a pena, tá? Menos 2.1. Ou seja, ele valoriza mesmo negativando. Então o nosso segundo meio campista aqui. Onde é que tá ele? Vamos botar para filtrar aqui, ó. Fica mais fácil. Aí. Vamos botar aqui, ó, o Gregory, tá? E vamos confirmar aqui nossa escalação, deixando o Carlos Sanches como capitão. Então, custando 114,95 cartoletas, esse é o nosso time de valorização do canal. Se vocês verem aqui, ó, percebam que todos eles estão desvalorizados, muito desvalorizados, tá? E quem quiser saber, gente, os motivos e a razão da escalação de cada um, clica no card aqui em cima, aqui, ó, no vídeo do início da semana, lá eu mostro quanto cada jogador desse precisa para começar a valorizar, tá ok? Pessoal, então é isso. Todos os times, os 3 times do canal revisados, atualizados para essa 16ª rodada, tá? Tomem cuidado, tá? O mercado fecha amanhã, às 9 horas da manhã. Se eu fosse você, ia dormir com o time pronto já, porque amanhã de manhã não vai dar tempo, tá? Para você montar o seu time, certo? Para você atualizar ele. Mesmo que você bote para despertar, enfim, pode o despertador não tocar, você acordar atrasado, já era, né? Então, tome cuidado, o mercado fecha amanhã às 9 horas. Deixe seu time pronto hoje de noite já, tá ok? Gente, se gostou do vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito importante pro canal. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Eu ando vendo aí, eu vejo as estatísticas do canal aí, 28, 30% das visualizações aí, dos nossos vídeos, né? São de inscritos, o resto não são pessoas que não são inscritas, né? Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Garanto pra você que vai valer a pena. A gente vai junto até o final desse cartola aí, te dando 3 vídeos por semana aí, time principal, bons e baratos, valorização, revisão, tá? E com certeza você vai bem aí. Nas últimas 10 rodadas aí, o time principal do canal tem mantido uma média de 84,6. Isso aí é a média de time campeão de liga, tá bom? Com essa média de 84 pontos, você vai estar no topo de qualquer liga que você disputa, tá certo? No mais, gente, sorte a todo mundo nessa 16ª rodada. Um grande beijo no coração, vamos que vamos, fui!